Olá, meus loves, tudo bom com vocês, meus amores? Estou aqui iniciando um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco, gente, de como foi a minha experiência no meu primeiro ano na faculdade. Pra quem não sabe, eu faço enfermagem e eu comecei ano passado, então eu achei legal gravar esse vídeo pra vocês, pra quem tá querendo cursar enfermagem, saber um pouco mais. Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, já deixa o like de vocês pra me ajudar, se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito e vamos lá comigo, gente, pra esse vídeo. Então, caso vocês escutem algum barulho, gente, desculpa, é porque eu tô na minha varanda, porque é o melhor lugar nessa casa pra me gravar vídeo pra vocês. Então às vezes tem alguns barulhos de vento ou, enfim, coisas aleatórias, então eu já peço desculpa. E eu espero que não incomode vocês no vídeo. Eu anotei aqui no celular algumas coisas pra mim não esquecer, então eu vou ir citando, falando um pouco sobre. Deixa eu só entrar aqui. No primeiro período eu tive 7 matérias, não foi eu que escolhi as matérias, a própria faculdade já me ingressou junto com as matérias, então eu não tive a oportunidade de escolher. Foram matérias assim, algumas fáceis, algumas bem difíceis, e eu vou citar quais foram. Biofísica, psicologia geral, informática instrumental. Informática instrumental era pela internet, então eu não tinha que ir pra faculdade. Eu podia ficar em casa, acessar pelo computador e ter a aula. Comunicação oral e escrita, histologia e embriologia, biologia celular, anatomia sistêmica. Essas foram as matérias que eu tive no primeiro período. De todas, a que eu mais gostei foi anatomia sistêmica, foi a que eu mais gostei. E de segundo lugar foi histologia e embriologia. E eu vou falar um pouco sobre como que foi, né? As primeiras provas, né? Primeiro bimestre, né, que fala que é dividido entre primeiro bimestre e segundo bimestre, são 2 provas. Eu fiquei de recuperação em algumas matérias, porque acabou que eu não estudei, então acabou que eu fiquei de recuperação, mas consegui me recuperar. A que eu mais fiquei ruinzinha, assim, foi biofísica, que foi aquela que eu passei, tipo, por um fiasco. Quase que eu fiquei reprovada nela, porque ela era bem difícil, muito escrita, tinha que escrever muito, e era muita coisa que tinha que decorar, então era bem chatinho. Já em anatomia, que foi a matéria que eu mais gostei, eu estudei sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular, cardiovascular, linfático, respiratório, digestório, urinário, genital e reprodutor, nervoso e endócrino. Foram os tópicos, né, que eu tive dentro dessa matéria. A outra matéria também que eu tive, que eu gostei bastante, foi biologia celular, que você estuda as células, como que funciona, é bem legal também. Em histologia e embriologia eu estudei tecidos epiteliais, conjuntivo, ósseo, musculares, nervosos, células do sangue, sistema reprodutor masculino e feminino, reprodução sexual e envolvimento embrionário, gastrulação e neurulação. Tópicos que eu tive dentro dessa matéria. Comunicação oral e escrita é português. Informática instrumental, a gente estudou a história da informática, de computadores, onde surgiu e como surgiu o primeiro computador, essas coisas, sabe? Psicologia geral, a gente aprendeu um pouco sobre psicologia, que é negócio de psicanálise, Freud. E biofísica, a gente estudou sobre... Aqui, na biofísica, a gente estudamos a parte óptica, que abrange o funcionamento dos olhos no foco do objeto, assim como na produção das imagens nítidas e até mesmo os casos de anomalias quando existem. Na minha faculdade, a média é 7,5, então você tem que tirar 7,5 nas 2 provas para você passar. Caso, por exemplo, você tire 7 na primeira e 5 na segunda, fica faltando 2 pontos para você passar. Então você vai para recuperação e tem que tirar esses 2 pontos para completar os 15 para você passar. Então é mais ou menos assim que funciona. Caso ao contrário, você fica reprovado na matéria, aí você tem que pagar a matéria depois por fora, conversar com o pessoal, falar que você ficou naquela matéria, que eles vão ver durante os 5 anos, você vai ter 5 anos para você fazer aquela matéria. Então, é sempre bom você fazer, tipo assim, no ano seguinte, por exemplo, digamos que eu tenha ficado em biofísica. No ano seguinte eu falo e já faço biofísica pra no final aquela matéria não me atrapalhar. Eu comecei o primeiro período estudando à noite, porém, porque eu trabalhava, não sei se vocês vão lembrar, mas lá no início eu estava trabalhando numa clínica, então eu pegava 9 horas na clínica e largava 6 horas.
Então não tinha horário durante a manhã e durante a tarde pra mim me encaixar. Então eu tive que ir pra noite. Me lembro que eu pegava 6h30. Aí eu pegava 6h30, só que a maioria das vezes eu tinha que sair 10 horas. Então acabou que eu pedi demissão e fui pra parte da tarde. Então na segunda prova do primeiro período eu já tava estudando à tarde. E eu me lembro que eu pegava 1 hora e largava entre 5 horas, às vezes eu saía 4, mas o horário, assim, mais tarde, assim, pra sair era 5 horas. Acabou que no segundo período eu ainda estudava no horário da tarde, depois que eu passei pro horário da manhã, porque acabou que a minha faculdade, ela encerrou o horário da tarde, e aí os alunos tiveram que se dividir entre o horário da noite e o horário da manhã. E aí eu escolhi o horário da manhã, porque como eu já não tava mais trabalhando, eu e o Cristiano, a gente já trabalhava pra nós dois mesmos, acabou que facilitou a nossa vida. Então, hoje em dia eu estudo de manhã, eu pego 7h40 da manhã e às vezes eu largo 11h40, é o último horário no caso. Mas a maioria das vezes a gente larga 10h30, 10 horas, por aí. E eu entrei pagando, pra quem não sabe, eu entrei com bolsa. Então eu fiz uma prova, uma redação. Foi uma redação super simples. E aí eu consegui, acho que 20% ou 25% de desconto. Então eu entrei pagando R$ 400. Eu entrei pagando não, quem paga a minha faculdade, pra quem não sabe, é a minha avó. Então, entrou pagando R$ 400. Só que aí tem um período, assim, durante o ano que a pessoa tem que pagar integral, digamos assim, mas não é integral, porque o integral é 1.200. Mas aí você tem que pagar R$ 50 a mais. Então, assim, se você paga 400, você tem que pagar 450. É mais ou menos assim que funciona. Acredito eu que durante o tempo for passando, vai aumentando por matérias acrescentadas. Vamos entrar no segundo período. No segundo período começou em agosto. Dia 25 de agosto, me lembro até hoje, porque eu tive que ir lá saber. E eu tive 5 matérias, eu que montei minha grade, então eu fiquei com medo de colocar muita matéria e coloquei só 5. E eu coloquei parasitologia, anatomia sistêmica locomotora, imunologia e microbiologia, fisiologia humana, neurofisiologia. De todas essas, a que eu mais gostei foi neurofisiologia, foi a matéria que eu mais gostei de estudar. E anatomia sistêmica locomotora também é muito legal estudar. Eu vou falar um pouquinho sobre cada matéria, o que a gente aprende a cada matéria. Parasitologia, a gente aprende um pouco sobre, por exemplo, leptospirose, enfim, que é o rato que transmite, por que ele transmite. É o gato que tem a toxoplasmose. O gato ele transmite a toxoplasmose e explica o porquê que ele transmite. Então é basicamente isso que a parasitologia ensina. A anatomia sistêmica locomotora, nós estudamos os ossos e os músculos. Então foi quando nós fomos pro laboratório, que aí é mais fácil, né, de aprender no laboratório. Ela pegava os músculos e mostrava como que acontecia para ele se locomover. E microbiologia, parece microbiologia de escola mesmo, de ensino médio, que você aprende. Eu pelo menos tive microbiologia quando eu estudei no ensino médio. Fisiologia humana, a gente fala bastante sobre lipídios, proteínas, tecido epitelial. As matérias às vezes elas se juntam, então por exemplo, digamos que eu tive, digamos não, né, eu tive embriologia, histologia e embriologia, e histologia e embriologia ela se interligou bastante com fisiologia humana. Então assim, elas vão se interligando e conforme você vai passando o tempo, você fala, eu já aprendi isso. Então vai facilitando bastante o seu aprendizado. Neurofisiologia, a gente fala bastante sobre neuro e é muito legal, eu gostei, porque aí a gente vai aprendendo sobre como que funciona nosso cérebro, como que faz pra gente como que a gente se recorda das coisas, como que funciona, é muito bacana, gente, sério. Como que funciona nossa visão, aí fala, né, sobre os nervos, enfim, é muito bacana, gente. Foi a matéria que eu mais gostei. É basicamente isso. Eu gostei bastante de estudar no primeiro ano, enfermagem. Porque na verdade eu comecei a enfermagem, eu já fiz o técnico, então eu já sabia mais ou menos como que funcionava. E eu decidi fazer enfermagem porque eu não queria só ser técnica, eu queria me tornar enfermeira. Decidi trazer esse vídeo pra vocês porque algumas pessoas pediram pra mim mostrar como que funciona, basicamente o primeiro ano, o primeiro período, o segundo período. E pra quem não sabe, a faculdade ela vai se dividindo, por exemplo, 2 períodos por ano. Então, ano passado eu fiz o primeiro e o segundo período, esse ano eu fazia o terceiro e o quarto período. Então aí já são 2 anos e a faculdade são em torno de 5 anos.
Então temos aí longos anos pra mim estudando. E a cada ano eu vou atualizando vocês sobre os períodos, falando o que eu aprendi em cada coisa. Esse ano promete bastante coisa, então vai ter bastante vídeo. E eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, então já deixa aqui nos comentários se vocês gostam, o que vocês querem que eu traga pra vocês, que eu vou ficar bem contente de estar trazendo. Então é isso, meus amores, um beijão e até o próximo vídeo.